Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá começando mais um encontro da N Business, né? E hoje nós temos um convidado muito especial também, que é o Paulo Fraga, CEO do Citamob, tá bom? Ele vai falar um papo muito bacana conosco sobre a digitalização dos serviços do transporte, né? E de imediato eu quero agradecer a vocês pela live de ontem, de terça, que foi muito bacana, tá bom? E enquanto isso eu vou colocando o nosso convidado, que ele já chegou, tá? Boa noite. Foi tudo combinado para chegar mais pessoas para nossa live, né não? É isso aí, Patrícia. Então tá ótimo. Gente, então mais uma vez eu queria dar meu muito boa noite para vocês e agradecer muito pela presença, né? E pela parceria e pela aposta nesse projeto que tem como objetivo contribuir para o nosso segmento de transporte, né? Não só para as operadoras, mas para todo o ecossistema que gira em torno da nossa mobilidade urbana, né? E nesse momento de pandemia, pensando em economia compartilhada, é muito importante isso, né? É o momento de todos nós pensarmos em conjunto como que a gente pode contribuir e fazer essa virada, né? Para atravessar para o nosso novo normal. Então, muito boa noite, muito obrigada, viu, Paulo, pela sua presença. É muito bacana estar recebendo o Citamob aqui nessa casa aqui, viu? Esse canal aí é todo seu. Paulo? Eu acho que a internet dele não está muito legal, né? Vocês estão ouvindo bem? Acho que o nosso convidado está com um problema lá na internet dele, né? Olha o pessoal de Caruaru aí. Bianca, pessoal de Itaperuna, Fernando. Então, deixa eu chamar aqui o nosso convidado novamente, tá bom? Vamos aguardar o nosso convidado. Oi, tô de volta. Paulo. E deu algum problema no meu celular aqui, desculpa, gente. Não, imagina, isso acontece, tá bom? Boa noite a todos. Patrícia, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse canal, um canal que você tanto lutou e está lutando para fomentar, né? Um canal para a gente discutir, conversar questões relacionadas à mobilidade urbana, questões relacionadas ao transporte. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema bem interessante, que é a digitalização do setor de transporte. É um tema que, lógico, envolve transporte, mas também a gente vai falar um pouco sobre o que a digitalização pode fazer para ajudar os negócios, né, nesse novo normal aí agora, com todas essas mudanças que vão acontecer, já aconteceram e vão acontecer ao longo dos próximos dias e os próximos tempos aí que estão por vir. Então, Patrícia, muito obrigado a todos que estão aqui na live. Se você acha o tema interessante, convida mais pessoas para participar, vai ser um bate-papo bem bacana, acho que a gente vai trocar bastante experiência. Aí embaixo e manda para todo mundo, né? Chama todo mundo para cá. Isso aí, vamos chamar todo mundo, gente. Então, beleza. Paulo, me conta um pouquinho, o que seria esse setor digital? O que você pode compartilhar conosco? Do que seria esse setor, se ele já é digital? O que traduz isso para a gente? Tá. Quando a gente fala a palavra digital, né, a gente pensa assim, digital, tecnologia, etc. Na verdade, o que a gente está querendo falar, gente, aqui é a transformação digital, ela vem junto com essa revolução industrial 4.0. Se a gente parar para pensar, todas as revoluções industriais que a gente já passou até aqui, elas foram transformações que começaram na indústria.
Elas começaram na indústria e elas se refletiram nas pessoas. E aí as pessoas passaram a ter oportunidades, passaram a mudar seu comportamento, porque a indústria foi a locomotiva dessa mudança. E quando a gente está num mundo que é totalmente conectado, né, hoje o mundo é conectado, nós somos conectados por esse dispositivo que acabou de dar problema aqui na nossa live, mas ainda bem que a gente voltou, está tudo bem aqui, mas todos nós estamos conectados através desse dispositivo, e não só esse dispositivo. A internet veio para mudar como as pessoas se comunicam, como as pessoas colaboram entre si, e ela veio para mudar comportamentos e hábitos. Então, vamos buscar um histórico, né? Quando a gente teve o advento da internet, isso já mudou uma série de coisas, né? Várias das práticas que a gente tinha antigamente, elas já não existem mais. Eu não lembro a última vez que eu enviei uma carta, mas o e-mail eu checo a toda hora. E através do smartphone a gente tem acesso a vários dispositivos dentro de um único dispositivo, né? A gente tem despertador, a gente tem o nosso coach de ginástica, a gente tem psicólogo, a gente tem mobilidade como o Stamob, a gente paga nossas contas, a gente faz tudo através desse dispositivo que é o smartphone. Então o mundo ele está conectado, gente, está tudo conectado. Um assunto que aconteceu alguns anos atrás, como o H1N1, por exemplo, que foi uma pandemia, talvez com efeitos tão devastadores quanto a Covid-19, não foi tão difundido na época, porque não tínhamos esse dispositivo com a potência que ele tem hoje, né, com a capacidade de transformação e comunicação que existe hoje. Então, se você pegar os dispositivos, se você pegar o WhatsApp, por exemplo, acontece uma determinada situação, você manda um WhatsApp para alguém, esse WhatsApp ele pode chegar no Japão em 5 minutos, em 1 minuto, em 30 segundos, no momento seguinte, e lá a notícia já está sendo veiculada. Então, essa transformação digital, ela está vindo na contramão de tudo, ela está vindo do consumidor para a indústria. Quem está precisando se reinventar é a indústria. Porque o consumidor mudou a cabeça muito mais rápido do que a indústria. Com certeza. Então, se a gente puxar alguns exemplos aqui, que são exemplos importantes, mas um exemplo bem simples. Já não se espera mais para assistir um filme, já não se espera mais, já não se pula mais a faixa do CD para escutar a música que a gente quer. A gente faz a nossa playlist, né? É tudo sob demanda hoje. A gente escuta o que quer, a gente busca o que quer, a comida chega na porta de casa, e a gente está vivendo essa transformação toda através da tecnologia. Então, respondendo sua pergunta, se o setor de transporte público, passageiros, ele é digital, eu diria que o setor de transporte público está longe de ser digital. Porque ele ainda tem processos analógicos, ele ainda tem processo de atendimento, que você precisa ir enfrentar uma fila, ir num posto. Para fazer o pagamento no transporte público, hoje, você precisa ter um cartão, e esse cartão você tem que carregar com dinheiro. E depois você precisa bater no equipamento que está no ônibus para poder entrar. Apesar de parecer moderno, não tem nada de moderno aí nesse processo. Não é? Porque você tem que se cadastrar para obter o cartão, você tem que esperar esse cartão ficar pronto, depois você tem que carregar esse cartão, gastar, pagar, você tem que pegar esse cartão, colocar, apresentar ele no validador para ganhar o crédito, para depois você conseguir passar no ônibus. Vamos comparar essa experiência com a experiência digital na mobilidade. Qualquer aplicativo de mobilidade hoje, seja ele Uber, 99, outros aplicativos que tem no mundo, ou as bikes e outros que a gente encontra por aí, a experiência é toda digital, ela nasce no smartphone, eu me cadastro ali, eu informo quem eu sou, eu coloco o meu meio de pagamento, eu chamo, eu pago e acabou. E eu consumo o serviço através dali. Essa é uma experiência digital. Então, trazer isso para a mobilidade é uma coisa que o Citamob tem como propósito, tem como missão. É um grande desafio nosso desse ano e a gente pretende trazer isso muito, muito em breve. Espero que ainda nesse semestre
para que a gente consiga ter uma experiência de fato digital no transporte público. Excelente, né? E você falou bastante de como mudou esse consumidor, né? Porque, a verdade, esse consumidor que é o cidadão, ele mudou bastante, né? Ele hoje sabe que pode escolher, né? E você falou isso muito bem agora pra gente. O consumidor mudou e a indústria está correndo atrás para ver o que faz para mudar. É verdade. E agora com a pandemia, mais ainda, né? Essa é a inversão de ouro. Na sua visão, como é que você acha que a gente poderia adaptar isso, né, para trazer para essa nova realidade? Como que você está imaginando isso? O que acontece? Entendendo que a cabeça do consumidor mudou, a indústria precisa mudar agora. E ela precisa buscar como achar esse consumidor, como levar essa experiência digital para o consumidor. Então, o grande desafio atual é como trazer essa experiência digital para esse novo consumidor que está super mal acostumado na era da ultraconveniência. Está todo mundo brigando por esse consumidor. Obrigado pelos corações aí, viu, pessoal? Está todo mundo brigando por esse consumidor. Então, como que se adapta, né? Primeiro, por incrível que pareça, não é uma adaptação tecnológica. É uma adaptação na cabeça. Verdade. Nós, empresários, precisamos entender que o mundo mudou, o mundo é digital. E nossas empresas precisam estar digitais, nossas empresas precisam estar conectadas com esse cliente. Então, trazendo para a mobilidade urbana, quantos dos empresários que estão aqui, ou das pessoas que trabalham, cuidam da mobilidade urbana, realmente tem na cabeça que para você ser digital, você tem que ter o contato de todos os seus clientes, 100% dos clientes. Exatamente. Hoje ainda chama-se de passageiro, quem está dentro do ônibus, usuário. Né? Passageiro é aquele negócio assim, ele entrou, passou, foi embora. Esse é o conceito de passageiro. Entrou, pagou, passou, foi embora. É o passageiro, tá certo? Passageiro acabou. Gente, não tem passageiro, tem cliente. Todos nós gostamos de ser tratados como clientes. Então é importante conhecer o cliente, saber quem é o cliente. Para isso, você precisa criar uma conta desse cliente. Quem é o cliente? Como ele se cadastra comigo? Como eu sei onde ele mora? Como eu sei os hábitos de consumo? O que ele tem feito? O que ele gosta? O que ele não gosta no meu serviço? Então é importante mudar a cabeça aqui para entender, gente, não tem mais passageiro. Tem cliente, e o cliente gosta de ser tratado como cliente. Então, esse é o primeiro passo para essa adaptação à nova realidade. E eu tenho enxergado as empresas buscando isso. Essa é a boa notícia. Legal. Essa é a boa, talvez ótima notícia. Porque eu tenho uma convicção. Quem ainda não é digital ou não deu um passo para a digitalização, deve estar morrendo. E vai morrer muito em breve, nos próximos meses. Quem já começou o processo de digitalização, vai acelerar, precisa acelerar. Porque mais do que nunca, com esse momento nosso agora da pandemia, nossa cabeça está totalmente digital. A forma de trabalhar mudou, gente. Eu já não sei quantos dias na semana eu vou passar no escritório, mas acho que já está bem tranquilo trabalhar remoto, sabe? A equipe produz, a gente se comunica. Para que perder 2 horas para uma reunião se eu posso abrir o meu celular, clicar, entrar e eu estou reunido com 6, 7, 10 pessoas, eu consigo fazer uma reunião produtiva, tratar um assunto super importante, juntando várias pessoas, agilizando todo o processo. Então, a mudança está aqui, está na nossa cabeça. Quando a gente enxergar que isso é um caminho sem volta e que se a gente não der um passo para digitalizar, nossas empresas vão morrer, aí a gente vai entender que está pronto para se adaptar. Talvez seja tarde demais. Então, pessoal, vamos dar um passo rápido para essa digitalização. Porque essa nova realidade é conectada. E eu preciso conhecer meu cliente. Esse é o primeiro passo, conhecer o cliente. Como é que conhece o cliente? Cadastrando esse cliente em algum lugar. Pode ser no Sistamóvel, pode ser num aplicativo da empresa, pode ser num aplicativo do órgão gestor,
Pode ser no sistema de bilhetagem, que é um baita de um sistema super rico de informação, mas que a gente não, infelizmente, ainda não utiliza no todo o seu potencial. Todo o potencial dele, né? Mas eu sou assediado aqui por várias empresas, acho que todos aqui são. Eu recebo cupom de desconto no iFood, eu recebo cupom de desconto no Rappi, eu fico 5 dias sem acessar o Roberto. Grande abraço aí, Roberto, parabéns pela sua live aí, amigo. Foi top, isso mesmo, obrigado, Eu fico 5 dias sem acessar um determinado aplicativo, ele me acha, ele fala assim, ô Paulo, lembrei de você, toma esse presentinho aqui para você voltar a falar comigo. Se a gente não conhece esse cliente, gente, ele vai embora para outro lugar, porque ele já está acostumado com essa nova realidade. Então, precisamos mudar nossa cabeça. Precisamos pensar digital, precisamos entender que estamos conectados. E a concorrência hoje, gente, não é mais a concorrência da empresa do lado. Não é outra empresa de ônibus que está levando meu passageiro, não é o clandestino que está levando meu passageiro. O que está tirando o passageiro é o pensamento digital do cliente. O que está tirando o passageiro é ele entender que tem conveniência de se deslocar na cidade por diversas formas. E quando ele acha a forma que tem a ver com ele vai. Perfeito. Agora, se você não tem contato com esse cliente, não tem relacionamento com ele, como é que você chama ele de volta? Exatamente. Você não consegue mais chamar esse cliente de volta. E é isso que está acontecendo com a mobilidade, né? A gente está perdendo a mão do negócio porque a gente está perdendo o relacionamento com o nosso cliente, que nunca foi tratado como cliente até então. Com certeza. Obrigado, seu Aroso. Está aqui conosco o presidente da companhia, da CPC, da Companhia Brasileira do Rio de Janeiro, dos terminais rodoviários. O Roberto é presidente de lá. Muito obrigado, Roberto, pela sua participação. Obrigado pela presença do Roberto e a presença de todos aí, uma honra. Com certeza. Não para de chegar. Jurandir, eu vi o Jurandir aqui também. Eu vi o Igor da Citat está aí também, o Fernando do Citamob. O Fernando do Citamob, a Débora da Transoft está aqui. Muito bacana, gente. Obrigado. O pessoal de Itaperuna, o Léo, que é o gerente de TI de lá. Muito legal, viu? Muito obrigada. A Marisol está aí também. Também está aqui. Então, que ótimo. Pois é, Paulo, voltando a falar sobre isso, né, eu costumo dizer assim, hoje, o cidadão, nós descobrimos o nosso direito de escolha, né, Paulo? E muito legal o que você está falando. Então, não adianta mais, né? O que fez ele migrar para os outros modais foi essa experiência, né? E ele se sentiu, além da experiência, ele se sentiu no direito de escolher, né? Acho que tem muito disso também, né? E como é que a gente coloca, e é isso que eu queria perguntar para ti, na próxima pergunta, como é que a gente coloca o transporte também como essa escolha, né? Ou seja, quais oportunidades que a gente pode abrir, além dessas, com a digitalização do nosso segmento? Perfeito. Eu acho que uma vez que a gente entendeu, né, que precisa mudar, a mudança sim vem através de tecnologia, gente. Vem através de tecnologia, vem através de entender que processos eu vou ter que mudar para conviver nesse mundo. Você imagina que hoje o meu concorrente, como não é mais a empresa do lado, um exemplo muito interessante disso é se a gente pensar, por exemplo, no Netflix. O Netflix é um aplicativo de streaming de vídeo. Ok. O Netflix, ele virou concorrente de vários setores que nem imaginavam que ia ter concorrência com o Netflix. Inclusive a mobilidade. Então, hoje um usuário de Netflix fica lá o final de semana inteiro em casa assistindo uma série, ele não está indo consumir no restaurante, ele não está indo pegar o transporte público para fazer um passeio, por exemplo. Então, a concorrência hoje ela mudou, né? Você já não está mais conectado uma coisa com a outra. As coisas são muito desconexas e mais complexas agora. Então, é preciso entender isso e dar um passo. E o passo é através da tecnologia. O que a gente pode fazer, gente? Entender que, primeiro,
a gente precisa ter relacionamento com esse cliente. Para ter relacionamento com esse cliente, a gente precisa que esse cliente seja nosso cliente. E como é que eu faço isso? Eu crio alguma ferramenta que eu consiga ter o contato dessas pessoas, eu consiga entrar em contato com eles. Por exemplo, e conhecer o hábito de consumo deles. Por exemplo, se eu tenho um usuário frequente que todo dia usa o transporte público e ele parou de usar por uma semana, o que aconteceu com esse cliente? Eu preciso entender o que aconteceu com esse cliente para trazer ele de volta. Perfeito. Então, conhecendo o hábito de consumo dele, eu consigo trazer ele de volta. Consigo, de repente, fazer uma pesquisa com esses clientes que já não usam mais o meu serviço, quais os atributos que eu deveria estar considerando, que eu não estou considerando, e aí trazer esse cliente de volta para a gente. Isso é feito através do Citamob, com certeza, é uma das ferramentas, né? A Citamob tem uma ferramenta de pesquisa, que a gente pode fazer pesquisa com os clientes. O Citamob tem uma ferramenta de comunicação e relacionamento com os clientes, para comunicar comunicar ativamente com o cliente, por exemplo, olha, vai entrar programação especial, gente. O ônibus que ia passar às 8, tinha um intervalo de 10 minutos, agora está passando com 30, tá certo? Você sabia que o itinerário da linha mudou? Você sabia que tal dia da semana tem uma rota especial para fazer um atendimento em tal lugar? Sabia que na madrugada a gente tem tal atendimento? Então, se você tem esse cliente com você, esse cliente faz parte da tua base, ele vira um ativo teu, você começa a entrar no mundo do cliente, entender o comportamento dele e entregar um serviço personalizado, que é o que o cliente precisa hoje. Todo cliente está mal acostumado com serviço personalizado. Exatamente. O Paulo é o Paulo. O Paulo Fraga é o Paulo Fraga. Ele tem um jeito. Ele gosta de tais coisas. Então, através da tecnologia é possível a gente fazer isso. E aí você adapta a comunicação, você adapta o relacionamento. E no transporte, uma coisa que é super importante é digitalizar o pagamento. E aí vocês me perguntam assim, alguém pode perguntar, não, mas o pagamento já é digital. Eu não uso dinheiro mais para pagar. Eu uso cartão, o bilhete único, o VEM, etc., né? Uhum. Aquele cartão, na verdade, que se usa hoje, ele simplesmente materializou o dinheiro em outro meio físico. Porque não deixa de ser um meio físico. Eu preciso do cartão ainda, eu preciso colocar dinheiro naquele cartão para utilizar o cartão. A experiência digital, ela deveria ser aqui, ó, totalmente no celular. Quando eu vou utilizar hoje, por exemplo, um aplicativo de mobilidade, um Uber, um 99, por exemplo, eu tenho a opção de utilizar o dinheiro. Mas a minha experiência é 100% digital. Eu cadastro meu cartão de crédito, simplesmente no final da corrida lá, debita do meu cartão de crédito, acabou. Isso já está 100% digitalizado. No transporte público ainda não. Então é importante repensar os meios de pagamento, é importante repensar que dinheiro, depois desse novo normal aqui, já não é um artigo que todo mundo vai querer manusear, né? A gente só está preocupado andando de máscara. Não quero sacar dinheiro, né? Dinheiro acabou. Exatamente. Então, o que a gente precisa é, de fato, conseguir, com o celular, fazer todo o processo. Eu me cadastro, eu sou usuário daquela cidade, tá certo? E eu pago. Eu entro no ônibus, pago e já estou usufruindo dessa experiência. Isso é algo que o Citamob, como eu falei, vai trazer para o mercado ainda esse ano, tá, gente? É algo que a gente está investindo bastante tempo. E é uma solução muito legal. É uma solução 100% digital de utilizar o transporte público. Tá? É a digitalização total, sem você precisar recarregar um cartão. E já imaginou se a gente pudesse fazer igual a gente faz no Netflix, de fato? Pagar uma mensalidade e usar o transporte público? Nossa. Como seria essa experiência na sua cidade? Como seria a experiência para você? Incrível, né? Seria algo assim, uma experiência de disponibilidade, né?
ele está à minha disposição, que eu acho que a gente muda aí a cabeça do cidadão. Ele hoje se sente, ele critica muito o transporte, porque ele se sente à mercê do ônibus. E uma iniciativa como essa, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é que ele passou a estar à minha disposição. E muito pouca coisa muda, né? Porque as linhas vão continuar rodando. Mas acontece que agora eu consigo ter isso pronto, fácil, né, para mim. Hoje a gente tem assinatura de tudo, né? Tem a assinatura do Netflix, tem a assinatura do nosso plano de celular, tem a assinatura de tudo. Tem uns combos, a gente escolhe de acordo com o nosso perfil, né? Muito bacana. Então, gente, a assinatura é uma coisa que vai acontecer, não tenho dúvida. Vai acontecer na mobilidade, vai acontecer no transporte público, a gente está se preparando para isso. E é algo que vai virar realidade muito em breve, muito em breve. Legal. Vamos fazer um comparativo aqui. Tem um comparativo que eu estou fazendo que é muito legal com o mercado fonográfico. Eu tenho discutido isso muito com minha equipe aqui. Quem lembra, acho que não tem ninguém da época do LP aí, do disco de vinil. Não precisa se entregar, não, tá? Eu me lembro vagamente que na casa da minha mãe tinha uns discos de vinil lá, tá certo? E aí a gente usava, né? Mas eu era muito pequenininha, não me lembro disso. Aí tinha um disco de vinil e tinha as lojas, não tinha as lojas? Tinha loja de disco que você ia lá, ia com a família para escolher o disco, que legal esse disco, adoro esse artista. E aí você escutava as faixas, aí você gostava de uma faixa e comprava o disco inteiro. Não era assim? Eu gostava de uma música, mas comprava o disco inteiro porque eu gostava do artista, então talvez eu goste das outras, mas como eu gosto dessa música, eu vou comprar o disco inteiro. E aí, pilhas e pilhas de disco em casa. O LP se transformou no CD. Né? Aí você falou, mas então já digitalizou. Já, a tecnologia mudou. Ok? Barateou o processo, ficou mais acessível. E aí as pessoas começaram a consumir aquele CD. Mas ainda continuavam comprando o CD porque gostava de uma música. De uma música, não é verdade? Exatamente. Eu comprava o CD porque eu gostava de uma música. Às vezes só salvavam 3 músicas, 4, o resto é tudo lixo. Né? O resto, passa. Nem playlist dava para criar, eu só quero essas 3, não. Tem que ouvir essa, depois passar para outra, depois para outra. E aí chegou o MP3. Nossa, o MP3 foi a revolução, porque agora eu não precisava mais comprar o CD inteiro, eu vou comprar uma música. Eu quero uma música só. E aí a gente comprava, eu quero música tal, compra. Aí abriu todo aquele processo de pirataria clandestina, etc. O mercado fonográfico passou por uma grande crise, né? Uhum. Até que se reinventou. O que veio depois disso? O que veio depois do MP3? Tem galera veio o que streaming. 78 rotações. 78 rotações, LP de 30. Ainda tinha que escolher a rotação para escutar o disco, que antes pequenininho, grande. Então, veio o streaming, gente. Quando veio o streaming, o que aconteceu? Explodiu o mercado fonográfico. Explodiu. Hoje o mercado fonográfico, ele é acessível a todos, o tempo todo. Ele é acessível por qualquer um. Eu baixo um aplicativo de streaming, me cadastro e saio ouvindo música. Já saio ouvindo música. Não é isso que acontece? Eu quero ter um serviço mais diferenciado, eu quero ter um serviço mais premium, aí eu faço uma assinatura. Vou ter um serviço premium, diferenciado, de acordo com a minha escolha, né? Sim. Agora vamos fazer um paralelo com a mobilidade. Esse paralelo é legal. Eu gosto. O LP, galera, é a época do dinheiro. Totalmente analógico. O LP é o dinheiro. Pega o dinheiro, paga, usa o ônibus. Esse é o LP. Quando mudou do LP para o CD, na mobilidade, o que aconteceu? Apareceu o quê? A bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica, é isso. A bilhetagem eletrônica, desculpe se tem alguém de bilhetagem aqui, meus amigos da bilhetagem, tenho muitos parceiros na bilhetagem eletrônica, mas não posso deixar de falar isso numa live falando sobre digitalização, né, gente? Então, a bilhetagem eletrônica que a gente vê hoje, aquele cartãozinho que é super moderno, bacana, etc.,
é o CD lá de sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás. A bilhetagem é o CD. Não é? Isso mesmo. E isso vem até hoje. Mas olha, para você ter uma bilhetagem, você tem que ter um sistema de bilhetagem, você tem que ter um sistema de vendas. Né? Tem que ter as No CD não lojas de tinha, vendas. no CD não tinha as lojas de venda, que você ia lá e comprava o CD? Então, Na bilhetagem tem a loja de venda. Isso. Tem a loja de venda. A loja está lá, você tem que ir na loja. Né? Aí o MP3, o que é o MP3 na mobilidade? O MP3 é o QR Code. Ó, a gente ainda está lá atrás. O QR Code, que agora está chegando na mobilidade, é o MP3 lá de trás, ainda não é a solução, gente. Ainda requer uma loja, uma rede de vendas, alguém eu tenho que comprar para gerar o QR Code, etc. Tem uma cascata de custos aí no meio que o transporte público não aguenta mais. Perfeito. E nesse momento, né, Paulo, assim, de pandemia, que a maioria das lojas, dos espaços estão fechados. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente está vivendo um lockdown, né? Então a loja, lá em Caruaru, por exemplo, a loja do Vem fica dentro de um shopping. E aí como é que faz, né? O shopping está fechado. E aí o transporte fica como? E nesse momento, né? Como é que a gente poderia ajudar, né? Nesse momento fica dependente da loja. Fica dependente da loja, e essa é uma das dificuldades importantes aí. Lógico que existem aplicativos que já vendem, como o Stamob e outros, mas a loja, aquele ambiente lá, ele ainda está aí no meio. Né? Sim. E o que é o streaming para a mobilidade? É a assinatura. É criar um processo de usar a mobilidade de uma forma mais inteligente. Né? Dar acesso à mobilidade, de fato transformar isso num serviço inteligente, um serviço tecnológico, que além de conectar as pessoas de um ponto A até um ponto B, ele faz isso de forma digital. Então, o streaming é a assinatura do transporte público, a assinatura da mobilidade, e é algo bem novo, que aí, assim, poucas empresas ou poucas cidades estão discutindo. Eu vi uma iniciativa em Londres e uma aqui e outra ali, mas isso vai virar ou já virou realidade agora. Então, o pessoal que está mais curioso aí, entre junho e julho, turma, a gente vai ter uma cidade no Brasil operando desse jeito, tá bom? Com o Citamob. Então, aguardem e viajem até lá para curtir e depois leve para sua cidade, porque a gente vai precisar se digitalizar, tá bom? Com certeza. E isso é bacana, assim, queria que você trouxesse assim, de forma prática para a gente, nesse momento, né? O que você falou do streaming, achei isso muito legal, mas o que de prático, assim, por agora, essa digitalização poderia ajudar as empresas, né? Por exemplo, as lojas são fechadas. E como é que eu posso fazer nesse momento? Essa é uma preocupação, né? A receita já caiu tanto. Como é que eu consigo? Tem alguma forma, assim, da gente ajudar as operadoras nesse momento? Que o Citamob encontre uma forma de ajudar? Como é que vocês estão pensando disso? Perfeito. A gente começou um processo junto com a SP Trans aqui em São Paulo, uma parceria há algum tempo, e nesse ano a gente implantou essa solução na SP Trans. E hoje, pessoal, todo atendimento do bilhete único da cidade de São Paulo é feito remotamente, online, sem precisar ninguém ir num posto. Olha que revolução bacana. Olha que digitalização aconteceu em São Paulo. Então, meu bilhete único queimou. Eu preciso de uma segunda via. Ok. Vai lá no aplicativo, entra no site da SP Trans, entra no Citamob, faz a tua solicitação, envia documento, isso chega na SP Trans, é analisado por uma pessoa. O que acontece? O que acontecia antes, né? A gente ia lá no posto, fazia tudo isso, apresentava os documentos fisicamente, a pessoa olhava e fazia, tá bom, tá aprovado aqui o teu bilhete, daqui a 3 dias você vai buscar no posto tal. Era assim que acontecia. Hoje, você não precisa mais desse atendimento presencial. Você faz isso aqui, ó, no smartphone. Abre o Citamob,
Muito legal. Entra lá na opção de atendimento do bilhete único, vai ter lá todas as opções, atendimento de comum, estudante, gratuidade, PCD, idoso, tem atendimento para todo tipo de cartão. E todos, 100% dos atendimentos do bilhete único hoje são feitos por uma plataforma digital, uma plataforma do Citamob. Que tá? bacana. Então você grande, né? envia documentos, até pagamento de taxa, se você precisar fazer, você faz online. A segunda via do bilhete tem taxa. Tudo bem, paga online. Paga com cartão de crédito, gera um boleto, faz uma transferência. Outra surpresinha, viu? Né? E aí você tira aqueles pontos de aglomeração, que eram normais. O posto está cheio hoje. É interessante, ó. Postos enormes, postos de atendimentos enormes. Não vai ter mais isso, gente. A mobilidade, você tem um custo enorme. Quanto custa manter todos esses postos abertos para atender esse pessoal? Não precisa mais disso. Faz isso via... Você pega isso e reinveste no transporte, né? Você simplesmente... E outra coisa, entrega um serviço de mais qualidade para o cliente. Então, hoje, respondendo de forma bem objetiva, como a gente pode ajudar entregando esse sistema nas cidades que precisam. É um sistema muito simples de implementar. Para vocês terem ideia, a gente implantou no Citamob muito rápido. Foi uma semana, na SP-Trans. Foi muito rápido. Foi uma semana para a gente colocar esse sistema para atender todos os usuários de São Paulo no ar. E o fluxo de atendimento é totalmente customizado de acordo com o cliente. Sim. Então, os meus serviços são esses, o fluxo de atendimento é esse, eu preciso de uma aprovação, eu preciso fazer uma revisão de documentação, tudo isso você vai criando os fluxos e vai entendendo onde está cada processo. Então, hoje a gente faz desde revalidação médica, emissão de segunda via, cancelamento de cartão, reclamação sobre recarga que foi paga, mas não foi efetuada, atraso na recarga, tudo é feito através desse sistema digital. Qual que é a vantagem para a SP-Trans? Ela conhece o cliente, ela sabe quem é. Se ela for pegar uma estatística, ela sabe quantas vezes aquele cliente entrou em contato com ela, quais os serviços que ele solicitou, qual que é o nível de satisfação desse cliente. Então, isso é digitalizado. Muito bom. Deixa eu te falar, a gente está indo agora passando da metade da nossa live, muito legal. Chegaram tantas perguntas, muito bom, viu, Paulo? As pessoas estão contribuindo bastante, né? Muito bom. E aí, eu queria ver contigo, a gente falar um pouquinho de como é que você enxerga, né, essa visão de futuro da mobilidade, e se você quiser, a gente abrir um pouquinho para as perguntas, pode ser? Claro, claro. Então, vamos embora. Olha, gente, a visão de futuro da mobilidade é uma coisa muito louca. Eu tive no Vale do Silício no ano passado, eu fui passar um mês de imersão lá no Vale do Silício. Foi minha grande aventura do ano passado. Eu estava precisando renovar os conceitos aí, passei um mês lá, bebendo da fonte, entendendo o que estava acontecendo. E uma das coisas que eu vi acontecendo lá, de fato, já no ano passado, em abril, então estamos falando de 13 meses atrás, eu vi carros autônomos. Eu vi carros autônomos andando lá no Vale do Silício, do meu lado, assim. Eu tive a oportunidade de dirigir não, né? Mas de experimentar um carro autônomo e foi muito bacana. Deve ser mesmo. Muito bacana. Então, o futuro da mobilidade, gente, é escolhas. O futuro da mobilidade é escolhas. E a escolha vai vir de entender o comportamento do cliente e ter a escolha certa para cada cliente. Então, a gente tem uma série de perfis de pessoas que se deslocam nas cidades. Deslocamentos curtos, deslocamentos longos, deslocamentos esporádicos, deslocamentos a trabalho, deslocamentos a passeio, né? E essas pessoas, elas vão ter mais opções, mais e mais opções. Desde um carro autônomo que vai te pegar em casa até o transporte público, que vai entregar um serviço mais personalizado. Então, se eu tivesse que falar uma palavra para descrever a mobilidade do futuro, é personalização. Nossa,
é entender um a um. É como eu capto aquele cliente, como eu capto o Paulo Fraga como meu cliente. O que o Paulo Fraga quer? Como o Paulo Fraga se desloca quando ele está em São Paulo? Como o Paulo Fraga se desloca quando ele está em Recife? É diferente o meu perfil. Com certeza. Né? Para quem não sabe, eu sou de Recife e moro em São Paulo. Então, em São Paulo, eu me desloco a trabalho. Ninguém percebeu o sotaque. Pois é, em São Paulo eu me desloco a trabalho. Em Recife eu me desloco a lazer. É diferente a forma que eu vou me deslocar, tá certo? Então, personalização é importante, porque quando eu chegar em Recife, eu tenho que receber outra oferta. A minha oferta em Recife tem que ser diferente da minha oferta em São Paulo. A minha oferta em São Paulo talvez tenha que ser um misto, uma experiência, talvez não, certeza. Hoje, até então, né, até agora, mas antes, enquanto eu estava no escritório ainda, eu usava metrô, eu usava aplicativo e às vezes usava ônibus. E para quem não sabe, eu vendi meu carro. Então hoje eu só tenho um carro para a família, não uso carro em São Paulo. Tá? Desde que eu entrei no Citamóvel, eu tenho essa experiência de usar o transporte público. Né? Eu preciso aprender quais são os problemas do transporte público. Então, uma coisa é personalização. O futuro da mobilidade está na personalização. Um segundo atributo super importante é relacionamento. Muito bom. O futuro da mobilidade é um futuro de relacionamento. Eu preciso entender o meu cliente, o comportamento dele e me adaptar a ele. Não é ele que tem que se adaptar a mim mais. Né? Essa era acabou. Então, eu tenho que me adaptar ao meu cliente. As cidades vão mudar o comportamento, elas mudam, é um organismo vivo. Né? Então, eu preciso ter condições de me adaptar rapidamente à mudança de comportamento do meu cliente. O futuro da mobilidade, então, é inteligência de dados. Inteligência de dados. E eu ousaria dizer que o futuro da mobilidade vão ser empresas de tecnologia. Nossa, com certeza. Então, o futuro da mobilidade são empresas de tecnologia. Faz muito sentido. São empresas de tecnologia através de uma operação. Parte dela autônoma, parte dela demandando ainda uma operação com seres humanos. E, gente, não está muito longe não isso, viu? Pelo que eu vi lá no Vale do Silício, gente, isso aqui já é realidade e vai virar realidade aí nos próximos 5 anos. A gente ter tudo isso que a gente está falando aqui, carro autônomo, totalmente digitalizado, transporte público sob demanda, isso é algo muito, 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 muito importante de entender. As pessoas estão mudando seus deslocamentos nas cidades. Então, serão empresas de tecnologia operando a mobilidade para entregar um serviço personalizado e individual. Acho que é isso, o futuro da mobilidade. Nossa, que beleza, né? E assim, o que eu posso dizer? Eu também acredito, acho que faz muito sentido o que você falou, porque com essa experiência que a gente está tendo agora durante a pandemia, né? Acho que nos obriga, né? Quantas pessoas estão experimentando, né, os serviços, né, através desse movimento digital? Quantas empresas, né, de restaurantes que estão fazendo todo o seu trabalho digitalmente, né? Eu acho que o nosso convidado teve um probleminha lá na internet, mas já voltou, né, Paulo? Já estou aqui. Opa, que bom. Mas era o que eu estava falando aqui agora, durante a pandemia, as pessoas, né, todo brasileiro de todas as cidades, seja do interior, dos grandes centros, estão experimentando consumir de forma digital, né? Estão fazendo suas compras via app, restaurantes, festas, né? Tudo está acontecendo, fazem seus kits com todo amor e entregam, e você recebe, e esse processo aconteceu todo no smartphone. Você em nenhum momento precisou se deslocar, né? Inclusive para a questão do dinheiro. O cartão não passou. Estou falando por experiência própria. O cartão não passou, a maquininha não tem chip, não tem chip. Transfere para a minha conta. Você vai lá, transfere a conta, né? Tem algumas carteiras digitais, então, que fazem como uma rede social, né?
o caso lá do PicPay. Você segue o outro, e ainda fazem te dão um benefício estimulando você a usar, a pagar seus amigos, a compartilhar, enfim, através daquela carteira digital, que é um aplicativo, que no final das contas, traduzindo, é um aplicativo, né? Deixa eu lhe dizer, vamos abrir agora para as perguntas, se você quiser. A gente já teve algumas perguntas. A primeira pergunta foi do... Deixa eu ver aqui. Deixa eu corrigir, o doutor Roberto Aroso, ele é presidente do CODERT, viu? Vocês me desculpam, porque é ao vivo, né? E às vezes a gente fica um pouco assim, nervosa, porque não é fácil encarar uma câmera, viu? Eu não sou artista igual o Paulo. Mas olha, a gente teve uma pergunta que estava falando assim, foi da Rara Vieira Advogado. A compra do Vale Transporte pelos empregadores já tem esse conceito de mensalidade. Outros públicos, ela acha difícil a mensalidade pelo baixo ticket médio em recargas. O que a gente poderia falar para ela a respeito disso? Ela ainda não consegue enxergar isso como possível, né? Tá. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de um conceito mais amplo, que não só o transporte público, né? Mobilidade, a gente está falando como as pessoas vão se movimentar na cidade. E eu estou falando de como as pessoas vão se movimentar de forma personalizada. Então, não pode ser aquilo que eu dependo de um único meio, de uma única forma de me deslocar. Quando eu pego uma empresa e coloco um dinheiro no Vale Transporte hoje, o que acontece? Eu estou colocando um valor ali para ser utilizado num determinado sistema. Acredito que no futuro, e aí, tanto o poder público como a legislação precisa se atualizar, mas já existem sistemas que atuam dessa forma. Um deles, que eu posso citar, é um parceiro nosso, o Alelo Mobilidade. É um parceiro que recebe um valor dentro daquele cartão, então aquilo ali é um cartão de mobilidade, tá certo? E ali não é depositado um dinheiro carimbado para Vale Transporte, ali é depositado um dinheiro para mobilidade, que pode ser utilizado para combustível, para recarregar o teu cartão do bilhete único, né, para pagar um aplicativo, por exemplo. Então, para mim, essa é a próxima onda, é atualizar as tecnologias para que no transporte público consiga conviver com esse tipo de realidade e se beneficiar através de uma assinatura de mobilidade que pode acessar o transporte público, e ela é maior do que o próprio transporte público. Então, se eu deposito R$600 na conta de um funcionário hoje, como um benefício de mobilidade, e eu tenho tecnologia para que ele acesse o transporte público, para que ele use um aplicativo, para que ele consuma aquele valor como combustível, de quem passa a ser a escolha? Do funcionário. Para o funcionário é bacana, para a empresa é bacana, para a mobilidade é bacana. Então, já existe legislação que permite esse tipo de utilização. Nossa, excelente você ter não sou especialista, né, mas depois posso tentar buscar as fontes aí, mas o Alelo Mobilidade se reinventou não, né? Criou essa inovação e ele largou na frente, e hoje é a realidade de muitos funcionários. Eles não recebem mais Vale Transporte, recebem um depósito num cartão chamado Alelo Mobilidade e pode utilizar isso de diversas formas. O Stamob, ele estará em breve pronto para essa realidade também. O Roberto Santana, ele colocou assim, como pode ser chato para o cliente ter que pagar, né? E aí ele colocou, teria que ser algo extremamente fácil. Ele achou muito bom, na visão dele, ele achou muito bom. Você poderia compartilhar com a gente assim, um pouco dessa facilidade? Porque não deixa de ser fácil, né? Porque vai estar tudo disponível lá no app, né? Não é isso? Perfeito. A experiência ela precisa ser digital. Então, através do teu smartphone, sem utilizar nem nada de bilhetagem, você vai conseguir entrar no ônibus, fazer teu pagamento e passar numa catraca. Essa é a experiência digital. Você se cadastra, você vira cliente daquele sistema,
E ali, conhecendo o comportamento daquele cliente, podem ser ofertados produtos diferentes para cada tipo de cliente. Por exemplo, se o Paulo utiliza todos os dias úteis da semana, né, pode criar um pacote para o Paulo. É um pacote X. E falo, Paulo, compra aqui, ó. Compra esse pacote de mobilidade aqui e no próximo mês você vai conseguir utilizar com o mesmo perfil que você tem hoje. E de repente até dar um desconto para o Paulo. Por que não? É mais barato. É mais barato eu garantir que o Paulo vai andar de transporte comigo no mês que vem. Tá certo? Então, através dessa tecnologia vai ser possível fazer isso. E por que é possível fazer isso? Porque todas as regras tecnológicas, elas estão na nuvem agora. Todas as regras tarifárias, elas não estão mais num cartão, num sistema de bilhetagem, que eu dependo de falar com a empresa, pedir uma customização, atualizar os validadores, fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Eu quero mudar a tarifa. É um pandemônio para mudar a tarifa. Conviver tarifa antiga com tarifa nova é um problema. Eu quero criar uma promoção no domingo, quero dar um desconto no domingo. Não consigo fazer isso no sistema atual. Com esse sistema de pagamento agora, onde as regras não estão mais num cartão, e sim na nuvem, o que eu posso fazer? Eu posso fazer igual o Rappi faz, o iFood faz. Eu dou um cashback para o cara usar o ônibus lá no domingo. Uso o ônibus no domingo e ganho 50% de volta. Por que eu não posso fazer isso? Nossa, eu faço isso. É um investimento que eu faço, de repente, tá certo? Mas eu ganho esse cliente em outros serviços digitais que eu posso apresentar para esse cliente. Excelente. Porque ele passa a ser meu cliente. Ele passa a ser meu cliente, ele passa a ter relacionamento comigo. Eu posso ofertar outras coisas para esse cliente. Tá? Com certeza. Então, legal. É esse tipo de experiência que eu estou falando e que, de fato, é possível e a tecnologia está aí para isso. E o Citamob vai lançar isso esse ano. Excelente. Teve mais uma pergunta aqui, foi o Fernando que perguntou. Eu não sei se é uma pergunta ou afirmação. Tem que ter lugar para imprimir o QR Code. Acho que não precisa, né? O QR Code hoje tem que imprimir, ok? Uhum. Lembra do MP3? Você não tinha que baixar um arquivo, gravar num determinado lugar para depois clicar 2 vezes lá e escutar? Esse é o QR Code. Você gera ele em algum lugar, você tem que baixar ele para o teu celular, tem que ter um leitor do outro lado lá que você vai ler aquele QR Code. Esse leitor tem que estar online com um sistema super caro, para bater lá e validar se esse QR Code é válido mesmo. Porque imagina um QR Code que eu posso sair tirando cópia dele. Eu saio tirando cópia dele, igual ao MP3. O QR Code é igualzinho ao MP3. Eu saio tirando cópia dele, é fraude para todo lado, né? Uhum. Tem que bater num sistema central para autorizar e voltar. Tem que estar online o ônibus. Então, gente, isso aí é complicado. Imprimir QR Code, para mim, é o cúmulo eu estou resolvendo um problema criando outro. E criando outro. Estou só trocando de problema, né? Estou trocando de problema. Então, imprimir QR Code não é a solução, turma. A solução é você aproximar o celular de algum lugar, conseguir passar e acabou o assunto. E liberar Essa é a solução. Isso mesmo. Libera a catraca. E daqui a pouco nem catraca vai ter, gente. Nem catraca mais vai ter, né? Você já imaginou um sistema de transporte pago por quilometragem, eventualmente pago por quilometragem? Eu preciso ter catraca para quê? Nossa. Não preciso ter catraca. O professor Jurandir, muito obrigado mais uma vez, viu? Que honra, né? Ele está aqui nos prestigiando, todo mundo que está aqui contribuindo. Ele falou, é urgente modernizar também as normas legais, modernizar os contratos das concessões, né? Jurandir, perfeita a colocação. Pode concluir, Patrícia. Não, o que eu ia falar é que eu acho que eu vou estender esse convite a ele. Eu já, só para falar para todo mundo que está nos assistindo, Paulo, e compartilhar contigo, eu fui buscada por uma especialista do segmento, que é da Secretaria de Mobilidade do Estado de São Paulo, e que ela quer fomentar esse tipo de discussão, porque, imagina, está vindo do público sobre rearranjo, né, dos contratos de concessão. Então, olha que o momento está provocando, né? Quem sabe a gente não faz um programa aí, um bom bate-papo
com essas presenças ilustres aí, para a gente fomentar isso e fazer isso acontecer, né, Paulo? Perfeito, é isso mesmo. Assim, Jurandir, grande abraço para você, um grande mestre, um grande conhecedor da mobilidade, e essa sua colocação é super pertinente, porque transporte público, como um serviço público, ele é regulado, ele precisa ter suas regras, ele precisa ter todo o processo de contrato, enfim. Mas precisa ser flexibilizado, porque senão nada disso que a gente está falando vira realidade. Com certeza. Ou se virar realidade, vai virar realidade a revelia de quem está criando essas regras. Pois é. Então tem que ser feito a 4 mãos, né? Tem que ser feito a 4 mãos. Mas vocês concordam que criar um serviço de assinatura de ônibus hoje, numa cidade que tem pagamento com cartão de crédito sem contato, não depende de ninguém? Depende de quem fazer isso? Eu lanço o meu cartão de crédito, eu lanço um serviço de assinatura, coloco um preço, e ok, toda vez que o cartão de crédito passar lá, vai debitar uma tarifa e vai pagar para o operador de transporte. O operador vai receber o que ele precisa. Ok? E eu que estou cuidando da assinatura, vou me virar para poder fazer isso virar realidade. Olha só. Nossa. E isso vira realidade, gente. Você sabe um case do Citymapper em Londres, muito bacana, muito emblemático. O Citymapper criou justamente isso que eu estou falando, não estou inventando isso não. Eles criaram isso alguns anos atrás. Criaram um cartão de crédito Citymapper Mastercard, um cartão verdinho, onde a pessoa, para acessar o transporte público, pagava uma assinatura, isso era debitado do cartão de crédito dela, e ela usava à vontade o transporte público em Londres. Usa à vontade, usa todos os ônibus. O que o Citymapper fez? Entendeu que determinados clientes faziam um determinado roteiro, trajetória, porque ela começou a quê? Como empresa de tecnologia, analisar esses dados. Entendeu o comportamento dos clientes. O que foi que ela fez? Criou uma linha sob demanda. Colocou para rodar, sempre de autorização de ninguém. Olha só que maluco. Entrou, cativou os clientes e hoje essa linha está lá, ela não sai. Olha que Nem o Transport for London teve força para tirar essa linha, gente. Muito bom, viu? Bom, então, infelizmente, falta 1 minuto para acabar o nosso papo. Tá tão bom que não dá vontade de parar, né? Mas o Instagram... Pois é, esse é um tema que eu adoro, então eu vou longe. Eu também. Nossa, por mim a gente ia aqui noite adentro falando sobre isso, viu? E, Paulo, muito legal, assim, só para reforçar, eu acho que a gente conseguiu, além do professor Jurandir, mais pessoas para nos ajudarem a escrever isso, viu, Paulo? Vamos lá. Roberto Aroso falou, olha, eu quero levar esse padrão a partir daqui do CODERT. Muito legal, viu? E muito bom. A Débora da